Boa noite, meninas. Meninas, Brenda, Luana, vocês chegaram a realizar o exercício final? O desafio final? Eu ainda não. Ainda não? Eu também ainda não. Tá. De toda forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver ele aqui com vocês e vou explicar as questões direitinho, tá? Para que vocês para que vocês possam resolver aí depois dentro do EAD. Vocês duas são das turmas novas de ADM, né? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Sim. Tá, Eu né? também estou conseguindo acompanhar. Tá, é porque vocês estavam ainda pendentes na matéria de português, mas já encerrou? Cheguei. Olá, Paulo. Boa noite, Pri. Tudo bem? Tudo jóia. A Luana e a Brenda já encerraram português, meninas? Eu já. Eu também. Ah, então ótimo. Então, eu ainda não sei qual que vai ser a próxima matéria que vai entrar para vocês no EAD. Eu até perguntei hoje para a coordenação, mas elas me falaram que iam ter uma reunião hoje e a franqueadora ia passar hoje. Aí, até o fim da semana, elas devem já informar. Provavelmente ou vai ser administração financeira ou vai ser matemática financeira. Ainda não sei qual que vai ser, tá? Mas aí elas informando a gente já fala. Paulo, você fez os exercícios, não fez? Que eu vi lá que você tirou 7, né? Fiz. Achou difícil? Assim, não foi tão difícil. Foi tranquilo, foi fácil. Eu consegui fazer. Que bom. Deixa eu confessar que na minha primeira tentativa eu tirei 9. Eu vi lá que eu dei uma comida de mosca em de uma das questões. Vou mostrar para vocês qual questão que me confundiu e por quê. Mas depois eu fui. É questão de ler também, né, gente? Que fui ler direitinho, a gente conseguiu fechar o desafio. Mas aí, nessa live, gente, a gente vai tratar aí o último ciclo, a última etapa, né, da disciplina de administração de materiais. E foi uma etapa onde o enfoque maior foi sobre administração de compras, né? Falou bastante sobre administração de Mãe, o que eu faço aqui? sobre o papel do comprador. Tem alguma criança assistindo. Deixa a criança assistir, gente. É bom que já vai formando em administração também. Eu vi que nessa última etapa, a gente foi trabalhado com vocês o papel do comprador, né? Foi trabalhado com vocês um pouco sobre negociação, administração de conflitos. Vocês podem perceber que negociação e administração de conflitos, em várias disciplinas, retoma esse assunto, né? Porque acaba que são habilidades inerentes mesmo à administração, aquele profissional que executa gestão, né? Bom, primeiramente, gente, eu vou entrar um pouquinho falando sobre administração de compras, né? Que foi o que foi a parte inicial aí da etapa 3, né? Foi falado um pouquinho sobre qual que é a responsabilidade do setor de compras. E nada mais é, gente, de que adquirir materiais necessários para garantir o funcionamento da empresa. Mas esse adquirir materiais necessários, o profissional que trabalha aí, né, no setor de compras, ele tem que levar em consideração uma série de características, né, uma série de pontuações para ele poder fazer a escolha desse material, ele viabiliza assim o melhor custo, né? Ele tem que fazer também a gestão dos fornecedores para garantir aí o funcionamento da empresa, para garantir e ajudar a empresa a atingir, né, seus lucros. Tudo isso começa por uma compra bem feita, né?
Foi trabalhado com vocês alguns pontos que demonstram aí a importância do profissional de compras. Eu trouxe aqui para a live os 2 pontos principais que foi desenvolvido aí dentro do EAD. Primeiro ponto que foi levantado foi sobre o gerenciamento e otimização de gastos, né? O profissional de compras, ele é orientado pelo orçamento estabelecido previamente. Então, o administrador de materiais, ele faz um planejamento dessas compras, né? E o comprador, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai negociar os custos, né? Tendo em vista um orçamento que já foi estabelecido previamente dentro da empresa. Então, ele vai ter que buscar negociar, né? Otimizar aí os gastos, negociar esses custos, tendo em vista, tendo como base esse orçamento. Só que ele também precisa fazer o gerenciamento dos fornecedores. Ele precisa, então, otimizar os gastos e gerenciar os fornecedores. Para quê, pessoal? Para que esses fornecedores, dentro dessa negociação, eu não consiga somente aí conter custos, mas eu consiga aí garantir junto a esses fornecedores a qualidade necessária, né, e esperada para que lá no meu produto final, para que lá na ponta eu tenha uma qualidade reconhecida aí pelo cliente. Então, eu preciso otimizar custos, mas eu também preciso fazer um gerenciamento dos meus fornecedores para eu atingir, para eu verificar junto a esses fornecedores o menor custo, mas também com a garantia, né, da qualidade. Só uma observação, gente, eu achei interessante eles colocarem a questão do profissional de compras dentro da administração de materiais, porque envolve, né, também a compra do material e tudo. Mas é igual eu já falei com vocês em lives anteriores. Dentro das empresas de médio e grande porte, essas tarefas elas serão divididas. Então, essa parte de administração de compras, ela tem um setor normalmente responsável por ela, tem o setor de compras. O administrador de materiais em si, ele vai realizar o planejamento, né, dos insumos, do que eu preciso comprar, o planejamento da compra da minha matéria-prima. Ele até vai inserir pedido. Aí o profissional de compras vem fazendo o quê? A gestão dos custos, a gestão dos fornecedores, né? Verificando essa questão aí de menor custo, mas também levando em consideração a qualidade. Então, em empresas de médio e grande porte, essas funções são separadas. Empresas de porte menor, pode ser sim que o administrador de materiais ele faça todas essas funções, tá? Não, então eu acho que um cisco no meu olho, meu Deus do céu. Isso é hora, né? Mas tá bom, vamos lá. Bom, esses são os principais pontos que foi desenvolvido com vocês, os 2 principais pontos que levam em consideração aí, que demonstram a importância, né, do profissional de compras. Foi apontado outras características dentro do EAD, é bem interessante que vocês entrem e deem uma olhada. Foi trabalhado também algumas características que o profissional de compras precisa desenvolver. Características essas como poder de negociação, né? Precisa ter muito poder de negociação. O comprador, ele negocia o tempo todo, né? E ele precisa ter uma visão aí sistemática, ele precisa ter uma visão mais ampla, porque é igual eu tô falando, ele precisa negociar o menor custo? Precisa, mas ele precisa olhar ali, ó, qual que é a qualidade? Ele precisa olhar ali, muitas vezes, como que é a entrega desse fornecedor, porque se minha empresa ela trabalha com a ferramenta do Just in Time, você concorda comigo que escolher um fornecedor que cumpre, que consegue cumprir prazos de entrega, é muito importante, né? Porque se esse fornecedor ele deixa de me atender esse requisito, numa empresa que trabalha just in time, por exemplo, uma linha fica parada, né? E aí acarreta muitos custos para essa produção, muitos custos para esse administrador. Então, ele precisa levar em conta, ele tem que negociar o tempo todo. Ele precisa ter organização, planejamento, boa comunicação. Essas características, elas são primordiais
para desempenho aí da função do profissional de compras, tá? Não só isso, né, gente? Ele precisa também fazer a gestão de fornecedores, igual eu falei com vocês aí no início da live. E o que é fazer, o que implica realizar uma gestão de fornecedores, gente? Ele precisa atuar de forma planejada para que o fluxo dessas atividades, da entrega de materiais, da qualidade de materiais, atenda aí o que foi demandado pelo setor de produção, né? Garantindo a qualidade proposta e com condições mais favoráveis possíveis, né, para a empresa. Ele precisa ir com essa gestão de fornecedores, desenvolver, né, junto com esses fornecedores, o que foi pedido aí, o que foi repassado pelo setor de produção e muitas vezes o que foi passado para o setor de compras pelo administrador de materiais. Então, ele precisa garantir esse fluxo dentro dessas atividades. Dentro da atividade de gestão de fornecedores, o processo de cadastro pode ser considerado um ponto vital, tá, gente? Dentro da administração de compras. Por quê? Porque nesse processo de cadastro dos fornecedores é quando o comprador ele visa a estabelecer parcerias que atinjam premissas como qualidade, premissas como preço, a premissa do prazo. Então, quando ele faz o cadastro do fornecedor para aquela empresa, ele faz a escolha do fornecedor, ele faz a escolha do parceiro. Então, dentro dessas negociações, ele já falou assim, olha, esse fornecedor, ele atingiu essas premissas, ele me atingiu, ele entrega com prazo, ele tem qualidade, nós conseguimos chegar no bom preço. Deixa eu fazer o cadastro, eu vou fazer a parceria com esse fornecedor. Imaginem numa montadora. Nós temos aí vários fornecedores que desenvolvem essa cadeia aí de parceria, né? Uma montadora aí de carros, por exemplo, a gente tem fornecedor que desenvolve a porta, fornecedor que desenvolve o para-choque. Então, imagina para esse comprador, pessoal. Quando o comprador ele vai selecionar e vai fazer a gestão desses fornecedores, muitas vezes o comprador ele não atua somente com um fornecedor, ele tem vários ali, até mesmo para desenvolver boas cotações, né? Ele precisa avaliar aí quais serão os seus principais parceiros, tá? Muitas vezes, algumas empresas já estabelecem parcerias onde elas tratam aquele fornecedor ali como um fornecedor fixo, né? Ó, sempre que eu precisar de parafuso, eu vou comprar com você. E aí elas fazem contratos com esses fornecedores, contratos milionários, né? Fazendo essa gestão, tendo esse fornecedor aí como um parceiro mesmo, tá? É bem importante essa questão da gestão de fornecedores, ela é primordial aí para estabelecer parcerias, né? Porque pensa, na hora que você precisa de um determinado produto, de um determinado insumo, com rapidez, ou você precisa melhorar a qualidade, ou você precisa aumentar aí a quantidade, né, desse insumo, desse produto, eu preciso que chegue isso para mim amanhã, porque eu preciso entregar isso para o meu cliente final tal dia. Quando você consegue estabelecer parcerias, fica mais fácil de flexibilizar prazos, garantir qualidade. Você pode chegar para o seu fornecedor e falar, poxa, não veio com qualidade, não veio com, né, com o que a gente precisa. Você também, quando você estabelece parcerias, você faz uma gestão melhor dos custos. Então, essa gestão de fornecedores ajuda muito, né, o administrador aí de compras, né, o pessoal de compras a fazer a melhor administração possível, tá? Outro ponto muito importante que foi trabalhado dentro do material foi a negociação. E aí foi trabalhado com vocês a habilidade de negociação, que a gente já viu elas em algumas disciplinas, né? Ela é uma habilidade de suma importância para o administrador de materiais, pessoal. Eu diria não só para o administrador de materiais, mas para o administrador que trabalha em qualquer área da empresa, né?
Nós já vimos aí em outras disciplinas os tipos de negociação, o modelo ganha-ganha, o modelo ganha-perde, né? O modelo perde-perde. E ao longo do nosso curso, nós vimos que antigamente o objetivo da negociação era apenas satisfazer as necessidades de um lado só, né? Era o ganha-perde. Opa, eu vou entrar numa negociação, eu vou garantir o meu lado. Só que atualmente, esses administradores, eles visam satisfazer a necessidade de ambos. Porque olha só, eu sou comprador, eu sou administrador de materiais e eu quero negociar determinado produto com um fornecedor qualquer. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para ele também. Ele também tem que enxergar dentro da minha empresa viabilidade. Ele também tem que enxergar na minha empresa confiança, porque senão, pessoal, ele simplesmente vai parar de me atender e vai desenvolver aí um contrato com uma outra firma, com uma outra empresa. Então, esse tipo de negociação, as meninas aí, a Luana e a Brenda, entrem dentro do material do EAD e leiam um pouco mais sobre administração, né? Sobre os modelos de negociação ganha-ganha, ganha-perde, mas basicamente na ganha-ganha as duas partes ganham. Então, vai ser o que é o objeto que é negociado, ele atende as duas partes, ele atende as necessidades das duas partes. E a administração ganha-perde é quando, opa, só ficou bom para mim. Sabe aquele vendedor que quer te descer um produto goela abaixo? Ele coloca aí para vocês uma série de características que às vezes o produto nem tem, ele só quer te vender. É um tipo de negociação ganha-perde, tá? É importante que vocês saibam isso, mas vocês vão ver isso em bastantes disciplinas dentro do curso de administração. Não estou falando pra caramba. Bom, também foi trabalhada as habilidades que o gestor precisa dominar aí para aperfeiçoar a capacidade de negociação, habilidade de analisar problemas, preparar-se para negociar, que é um ponto, né, da negociação muito importante, a fase de preparação, que é quando eu vou conhecer o meu cliente, que é quando eu vou conhecer a pessoa que eu quero negociar, saber tudo sobre ela, identificar quais são os possíveis questionamentos que ela vai me fazer, né? Outra habilidade importante aí é a habilidade de saber ouvir, trabalhar em equipe, controle emocional, é muito importante. Tudo isso foi desenvolvido dentro da plataforma com vocês. E, por fim, foi falado também sobre os tipos de conflito, né? Aí eles vieram caracterizando o que é conflito. Até anotei aqui, deixa eu só achar aqui. Tá aqui, ó. Conflito existe quando duas ou mais partes discordam de um ponto de vista. Foi o que a plataforma do EAD trouxe para você sobre o conceito de conflito. Então, quando nós temos um objetivo, nós temos um objeto, e quando duas ou mais partes discordam dos meios pelos quais vai fazer determinada tarefa, ou discordam sobre os fins desse objetivo, né? Nós temos aí como um conflito. Foi levantado, gente, de forma muito sábia, que antigamente o conflito ele era mal visto, sabe? A gente tinha que os gestores eles tentavam evitar, eles tentavam de toda forma fazer com que aquele conflito não acontecesse, né? A gente tentava inibir, inclusive nem dava aos funcionários a possibilidade de realizar questionamentos. Tá? Durante muito tempo, o conflito foi visto como algo negativo. Só que hoje, pessoal, o conflito ele é visto como algo dinâmico, que faz parte da organização e que, inclusive, ajuda a aumentar a produtividade. Por quê? Porque quando a gente tem um conflito, a gente consegue tirar dali vários pontos de vista. E muitas vezes ele induz com que o funcionário traga uma solução para esse conflito com muita criatividade, de formas que a gente poderia não pensar se não houvesse justamente um debate sobre aquele problema. Uma questão que foi abordada para vocês foi sobre
foi quando ele falou sobre visões de conflito. É justamente a visão que tinha-se de conflito antigamente e a visão que tem-se de conflito agora. A visão tradicional, que fala que todo conflito é ruim, que é sempre prejudicial, que é igual eu falei com vocês, os gestores eles sequer davam a oportunidade para o funcionário dar alguma sugestão ou discordar, não podia ser feito isso. A visão de relações humanas, que é aquela visão que o conflito é algo natural, tá? É uma coisa que acontece, tem um caráter inclusive positivo, e as visões interacionistas, que é quando o conflito ele é fundamental. Inclusive, é feito reuniões dentro das empresas que são levantados pontos que justamente vem aí, eles pedem para que as pessoas deem ideias, discordem. Justamente essas reuniões vêm com pontos que realmente surjam, que façam surgir conflitos para que se tirem novas ideias, novas possibilidades, novas soluções. Então, na visão interacionista, o conflito é fundamental até mesmo para garantir o aumento da produtividade. Ficou alguma dúvida? Vocês acharam difícil essa parte? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida sobre administração de compras? Podem falar. Jaqueline hoje quase não falou, tão participativa. Paulo. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto? Não, ficou não. Volte. Não. Não, tá tranquilo. Até que essa matéria aí me lembra muito o setor que eu já trabalhei, né? Que foi numa empresa atacadista. Então a gente trabalhava muito mexia muito com fornecedores no setor de recebimento de mercadoria. Você trabalhava na parte de logística? Na realidade, eu trabalhei em várias partes, né? Lá no macro eu comecei como recepção, mas eu passei pelo recebimento de mercadoria no setor de TI e fui para o setor administrativo também. Então, mas assim, como eu fiquei quase um ano no recebimento, eu já tive uma vivência lá dentro. Deu para entender como que funciona a questão do ganha e perde, isso a gente tinha que participar o tempo todo. Você viu bastante do que foi desenvolvido aqui na disciplina, então, né, Jaqueline? Sim, sim. Quando a gente tem uma vivência, realmente fica mais fácil. Eu sei que eu tenho alguns alunos que são muito jovens e às vezes eles nem entraram para o mercado de trabalho ainda e outros que já tiveram algum tipo de experiência. Mas essa disciplina de administração de materiais, acaba também que ela, principalmente para as turmas que estão mais avançadas, ela engloba muito alguns detalhes, algumas características de outras disciplinas, de pontos que a gente já viu, igual negociação, vocês já tinham visto, a parte de logística, né, que fala um pouco dentro de controle de estoque, gestão de estoque. Então, acaba que ela ela se torna um pouco mais fácil porque ela vem trabalhando pontos que vocês já viram em outras disciplinas. Das pessoas do pessoal que entrou agora eu diria que é uma disciplina que é até mais interessante porque eles estão vendo, né, esses pontos pela primeira vez. Uhum. Bom, pessoal, eu vou trabalhar aqui com vocês o exercício. Eu queria só ver quanto tempo tem de live. Bom, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês o exercício e na hora que ele sinalizar aqui para mim que já vai dar o tempo, eu encaminho para vocês o link da nova live, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. O link... Não, eu vou compartilhar aqui com vocês, perdão, os slides. Só um minutinho. Pessoal, tentem fazer os exercícios antes de ver os slides. Ah, não, vocês vão ver aqui agora. Esquece. Eu falar para vocês tentarem, já era para vocês ter tentado fazer, né, gente? Compartilhar a tela.
Tá aqui. Então, vamos lá. Vocês já sabem mais ou menos o que vai aparecer lá para vocês, não necessariamente vai estar dentro dessa ordem, e as perguntas, as respostas também não necessariamente vai estar nessa ordem. Então, leia a alternativa e assinale lá A, B, C, D, E, onde tiver, né, dentro do exercício de vocês. Então, vamos para a primeira pergunta. Deixa eu só aumentar aqui, porque eu não enxergo muito bem, não, gente. Aqui, olha só. O que é... Opa! O meu computador tá doidão, ele não vai querer aumentar. Vamos tentar ler aqui, ó. Oh, meu Deus. Vamos tentar assim. O que é um modelo de revisão periódica, gente? Modelo de revisão periódica, eu trabalhei com vocês, se eu não me engano, foi na live passada, quando eu falei sobre gestão de estoque, né? Eu trouxe para vocês aí o leque, que é do modelo de lote econômico de compra, e o modelo de revisão periódica, né? Dentro do leque, a gente viu o seguinte, gente, o que é o modelo de gestão de estoque que é desenvolvido pelo leque? Sempre que o estoque chega no ponto de ressuprimento, sempre que o estoque precisa ser reabastecido, é enviado uma ordem de reabastecimento para o gestor do estoque. Então, esse é o leque, né? Dentro do leque, é necessário realizar um acompanhamento constante do estoque, não é isso? Por quê? Porque no leque a gente trabalha normalmente com materiais mais caros, né? E o modelo de revisão periódica? Gente, eu falei com vocês que são níveis de estoques que são examinados em períodos de tempos regulares. Então, de acordo com determinados períodos, eu vou sempre realizar períodos fixos, né? Por exemplo, eu vou realizar aí a minha contagem de estoque de 6 em 6 meses, ou, sei lá, de 3 em 3 meses. Eu vou desenvolver isso através do modelo de revisão periódica. Olha o nomezinho, periódico. Então, eu vou ter que revisar a minha gestão de estoque periodicamente, ok? Então, qual que é a alternativa aí que vocês deveriam assinalar? Olha assim, modelo de gestão de estoque. Então, olha só, aqui, ó, quando ele fala software, vocês já descartariam, né? Modelo de gestão de relacionamento com o cliente, a gente nem falou disso. Software, não, gente. Você poderia ter confundido com a letra A aqui, ó, um sistema de gestão de estoque, onde o intervalo de ressuprimento varia a cada período de tempo. Na verdade, ele está falando um pouquinho aí sobre o leque. Só que o leque, ele fala que o intervalo de... Sempre que existe a questão do ressuprimento, é enviada uma ordem de reabastecimento para o administrador, né? Então, o modelo de revisão periódica, olha a letra E. Um modelo de gestão de estoque, ok, onde os pedidos de compra serão feitos em tempos fixos. Ok, em tempos... O que é o tempo fixo? Tempos periódicos. Eu vou estabelecer, ó, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. E o tamanho do pedido é definido pelo nível de estoque. Então, de 2 em 2 meses, eu vou lá e vou verificar quanto que eu preciso de fazer de pedido de compra. Esse é o modelo de revisão periódica. Bem tranquilo, só pelo nomezinho, ó, só por ele ser periódico, a gente já podia pressupor que é feito de tempo em tempo e que esses tempos são períodos fixos, né? A segunda pergunta que apareceu para mim: quando o conflito é tido como benefício na organização? Gente, as alternativas que eles deram foram bem fáceis, né? Porque o conflito ele é tido como benéfico. Quando ele polariza os funcionários, nunca, né, gente? Quando o conflito é disfuncional ao desempenho dos envolvidos, não, né? Estimula disputas mórbidas, quando estimula a carência de comunicação, então pelas alternativas já dava para a gente direcionar.
Quando um conflito é tido como benéfico na organização, pessoal? Quando ele estimula a disputa saudável, promovendo a criatividade e produtividade. Foi o que eu acabei de falar na live. Muitas empresas, elas até realizam o quê? O brainstorm, lembra do brainstorm? Chuva de ideias. Então, eu vou lançar ali um problema e a gente vai ter aí várias visões que muitas vezes vão ser conflitantes para se chegar aí a um ponto de solução. Então, o conflito ele é tido como positivo quando ele estimula uma disputa saudável e quando ele promove criatividade e produtividade. Terceira pergunta que apareceu para mim, pessoal. É possível observar o conflito de diversas formas. Qual visão acredita no conflito como fator para a produtividade para a empresa? Gente, visão interacionista, né? Que é a visão mais atual de conflito. Eu até coloquei aqui no slide para vocês uma observação, olha só. A visão interacionista, a visão mais recente, propõe não apenas que o conflito pode ser uma força positiva, como também defende abertamente a tese de que algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz de um grupo, certo? Visão tradicional era a visão de antigamente, não podia se exigir conflito, porque o conflito era sempre visto com maus olhos, né? E a visão de relação humana, ele fala que o conflito ele é inerente à relação humana. Ele é visto até como positivo, mas ela não chega a trazer essa visão que ele é necessário, igual a visão interacionista, ele é necessário para que eu consiga aumentar a produtividade. Tá? Então, aí apareceu para mim nessa alternativa como a letra D, visão interacionista. Podem fazer perguntas, tá, Paulo? Alguma dessas você errou? Eu errei essa mesmo. Mas conseguiu. Porque, olha só, aqui, Paulo, ela tem um ponto que pode gerar dúvida. Porque, olha só, qual visão acredita no conflito como fator para a produtividade da empresa? Algumas pessoas podem confundir com a visão de relações humanas. Porque nas relações Foi humanas... essa que eu marquei. Pois Eu é, lembro que eu marquei essa. positivo, né? Ele é tido como algo positivo. Só que ele é tido o seguinte, ele é algo positivo que acontece, mas ele não é necessário. Na visão interacionista, ele é necessário. Inclusive, eu vou promover reuniões para despertar esse conflito, porque através desse conflito eu consigo ter criatividade, eu consigo ter novas ideias e assim eu consigo aumentar a minha produtividade. Essa é a diferença da visão de relações humanas e visão interacionista. Nas relações humanas, tudo bem, é alguma coisa que acontece, pode até ser boa. Na interacionista, não, eu vou promover, eu quero que isso aconteça, porque assim eu consigo ideias mais criativas, assim eu consigo aumentar a minha produtividade. Outra questão que foi apresentada, pessoal, a administração de compras é responsável por... Gente, não estou conseguindo enxergar quase nada. Deixa eu tentar aumentar novamente aqui. Aí, ó. Vamos ver se fica. A administração de compras é responsável por... O que é de responsabilidade da administração de compras, pessoal? Adquirir matéria-prima? Sim. Adquirir materiais ou serviços? Também. E garantir o funcionamento da empresa. Acho que foi eu abri a live falando isso, né? Que o comprador ele vai fazer aí a aquisição de matéria-prima, material ou serviço para garantir o funcionamento da empresa, né? Ele vai fazer isso garantindo o melhor custo, pensando na qualidade. Essas são as atividades inerentes aí à administração de compras, a pessoa responsável aí pelo processo de compras da empresa, tá? Realizar pesquisa de mercado a fim de garantir a satisfação do cliente? Não, né, gente? Realizar inventários periódicos? É o setor de compras que realiza inventários? Normalmente a gente falou isso aonde, gente? Dentro da administração de materiais, né?
ou o setor de logística, eles que vão realizar inventários. Proposta de publicidade vai lá para o marketing, né, pessoal? Modelos de estrutura de armazenagem, não, vai vir aí o pessoal da logística que vai definir qual vai ser o melhor modelo de estrutura, né? Então, ficou aí como nesse exercício, letra B, adquirir matéria-prima, materiais ou serviços para garantir o funcionamento da empresa. Alguns softwares, olha só, eu falei sobre esses softwares, acho que na segunda live. Alguns softwares devem ser utilizados na gestão de materiais. O WMS é utilizado em qual gerenciamento, gente? Estoque de materiais, não é? Não é o WMS que me fala qual produto que entrou, qual produto que saiu. É o WMS que faz para mim aquele inventário de forma automatizada. Então, é ele que ajuda no gerenciamento do estoque de materiais, né? Olha só, software integrado dos dados de toda a empresa, ERP, né, que vai integrar todo mundo, transporte de materiais, TMS, cadastro de fornecedores e relacionamento com o cliente. Eu nem falei sobre isso com relação à gestão de softwares. Quais são as divisões das atividades da administração de materiais? Gente, foi essa pergunta que eu errei e tirei 9 na primeira vez. Por quê? Eu coloquei essa, deixa eu lembrar, eu coloquei essa daqui, ó, da primeira vez. Controle de estoque, compra e armazenagem de material. Porque eu desconsiderei, gente, a inspeção de recebimento. Mas, visto que foi trabalhado com vocês o setor de compras, né? A parte do comprador de administração de compras dentro de administrações de materiais, então a inspeção de recebimento, que é uma atividade inerente do comprador, também vai estar dentro de administrações de materiais, tá? Então, essa daí realmente me pegou. Mas aí depois eu fui pensar direito e falei, olha, inspeção de recebimento, normalmente quem faz é o comprador, né, que vai ver se está de acordo, o pessoal da logística. Mas visto que isso foi trabalhado de uma forma como se fosse tudo num setor só, então entra sim para dentro da administração de materiais. E aí fica como controle de estoque, compra de material, inspeção de recebimento, armazenagem e movimentação de material. Qual das alternativas é um dos benefícios de uma gestão de compra eficiente? Quando eu tenho uma gestão de compra eficiente, eu consigo diminuir de gastos desnecessários, né? O restante das alternativas, maximização de gastos, gente. Eu vou aumentar os meus gastos com uma gestão de compras eficiente? Acréscimo de custos? Não, né? Se eu tenho uma gestão de compras eficiente, eu consigo aí diminuir gastos comprando o que eu preciso, na hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso. Atualmente, existem várias ferramentas que ajudam na gestão de armazenagem em uma empresa. Qual é o sistema primeiro que entra e primeiro que sai? Eu falei isso na live passada. Ó, a gente já ia de cara descartar, ó, ERP, TMS e Just in Time, né? Porque elas utilizam aí a gestão de estoque. Quando eu falo gestão de armazenagem, como alocar o meu produto, eu poderia ficar entre a FIFO e a LIFO, né? Gente, menos de 1 minuto. Assim que a live cair, eu vou gerar outro link e enviar para vocês dentro dos grupos, tá? Então, me acompanhem, por favor. Por que que é a FIFO? Gente, a FIFO é justamente o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Eu falei com vocês que aqui no Brasil, a FIFO também é conhecido como PEPs, né? Esse primeiro que entra e primeiro que sai. E a gente utiliza muito essa gestão de armazenagem em empresas que trabalham com produtos perecíveis, né? Por causa da data da validade, senão eu vou perder muito material, né? Se eu não utilizar esse tipo de armazenagem.
A LIFO não. A LIFO é o último que entra, é o primeiro que sai. Eu utilizo a gestão de armazenagem utilizando a LIFO, né? Eu faço ela utilizando a LIFO quando eu trabalho com produtos que eu não preciso me preocupar